Boa tarde a todos. A apresentação hoje do meu grupo é referente à pesquisa mineral de areia. Os integrantes são meus colegas Bruno Hermano, Inês Batista e eu, Pablo Santos. Pois bem, preliminarmente, a afirmação de que a areia é um minério pode gerar estranheza a alguns, mas ao perquirir a definição de minério, de acordo com Gilbert e Park, 1986, trata-se de um agregado de minerais que tem valor econômico, podendo este ser uma rocha, sedimento ou solo. Portanto, a asserção é veraz e sim, a areia é um minério. A areia ela possui valor econômico e é de extrema importância para a construção civil. Ainda assim, pode-se destacar na indústria vidreira, cerâmica, de abrasivos, fundição, siderurgia ou na indústria química, para tintas, fertilizantes, explosivos, defensivos agrícolas, etc. Utilizada inclusive no tratamento de água e esgoto, concerne o segundo bem mineral mais consumido no mundo, atrás apenas da água. Por fim, mais cidades, mais casas, mais estradas, a todo momento são construídas, e para todos esses projetos acontecerem, é impreterível a utilização de areia. Representantes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, aferem em mais de 40 bilhões de toneladas o consumo anual de areia e brita no mundo. Isto posto, é trivial dizer que o conhecimento e pesquisa em mais depósitos de areia é imprescindível. Para iniciar um trabalho de pesquisa mineral, é necessário obter-se uma autorização pleiteada pelo alvará de pesquisa, isso de acordo às informações do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, DNPM, 2009. Logo, é necessário entender que, antes de começar qualquer atividade minerária, você irá precisar conhecer e passar por um longo trâmite burocrático. Uma série de instrumentos legais, a começar pela Constituição Federal, regulamenta as atividades mineradoras no Brasil. O arcabouço constitucional para as questões do setor mineral está assentado em 3 artigos, de onde se destacam o artigo 20, em seu inciso 9, que estabelece que são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, o artigo 22, em seu inciso 12, que estabelece que compete à União legislar privativamente sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, e o artigo 23, em seu inciso 11, que estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Ainda neste artigo, é determinado que lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. É a partir desse conceito de prioridade dos recursos minerais, definido pela Constituição de 1988, que a tutela da União, dos Estados e municípios sobre os recursos minerais se materializa. A legislação mineral brasileira é regida pelo Código de Mineração, Decreto-Lei nº 227/1967, alterado pela Lei nº 9.314/96 e regulamentado pelo Decreto nº 62.934/68 e por legislações posteriores, que dispõem sobre as formas e condições de habilitação e execução das atividades de pesquisa e lavra de substâncias minerais. Sua aplicação e fiscalização são de responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, atual ANM, Agência Nacional de Mineração, a quem compete a execução das normas do regulamento do Código de Mineração e também fiscalizar as atividades concernentes à mineração, à indústria e ao comércio de matérias-primas minerais. De acordo com a Lei nº 9.314/96, as jazidas minerais podem ser exploradas segundo uma das 5 formas de regime de aproveitamento das substâncias minerais, que são
o regime de autorização de pesquisa, o regime de concessão de lavra, regime de licenciamento, regime de permissão de lavra garimpeira e o regime de monopolização. O enquadramento em uma dessas formas de regime é estabelecido de acordo com o tipo de substância mineral, do modo de sua ocorrência ou como será a sua utilização. Agora, sob o aspecto da legislação ambiental, a mineração é classificada como uma atividade potencialmente modificadora do meio ambiente e, como tal, está sujeita, entre outros, ao processo de licenciamento ambiental e à recuperação de áreas degradadas. O licenciamento ambiental ele é um instrumento na Lei nº 6.938/81, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre os instrumentos instituídos por essa lei, destacam-se o zoneamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, que é o AIA, e, como já citado, o licenciamento ambiental, como requisitos para a implantação de quaisquer atividades potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. Por sua vez, a regularização ambiental no estado da Bahia é de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, órgão executor da Política Estadual de Meio Ambiente. A Lei Estadual nº 10.431, de 2006, posteriormente alterada pela Lei 12.377, de 28 de dezembro de 2011, estabelece competências, critérios e diretrizes relacionados à regularização ambiental no estado da Bahia e à melhoria dos instrumentos de controle ambiental, licença, fiscalização e monitoramento. A regularização ambiental ela se fará mediante a integração dos procedimentos de licenciamento ambiental, autorizações ambientais de controle florestal, outorga de uso de recursos hídricos e a anuência do órgão gestor de unidade de conservação, por meio da formação de processo único que contemple todos os atos administrativos necessários à regularização ambiental do empreendimento ou atividade por fase. Em âmbito municipal, de acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Caeté, seção 5, das atividades de mineração, é determinado no artigo 131 que a exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e a extração de areia e saibro, além da licença de localização de funcionamento, dependerá de licença especial no caso de emprego de explosivo, a ser solicitada à Secretaria de Meio Ambiente. Ademais, é nítido a importância nessa área de estudo, visto que essa fase preconiza qualquer atuação minerária. Tendo isso em mente, e com esse breve levantamento da legislação disciplinadora da atividade, podemos então dar continuidade e começar a falar e aprofundar na pesquisa mineral de areia. Como base de nossa apresentação, utilizaremos o trabalho Modelagem e Caracterização de uma Jazida de Areia do município de Iguaraçu, Pernambuco, de Michel William Paixão da Silva, onde em dado momento ele levanta e detalha os passos da sua pesquisa mineral de areia. Assim sendo, tomaremos esse exemplo prático, onde de fato poderemos nos familiarizar com etapas e procedimentos dessa pesquisa, e dadas as proporções, associando de maneira genérica a como se fazer uma pesquisa mineral de areia.
Boa tarde a todos. Seguindo aqui com a nossa apresentação, a jazida em questão, ela se encontra às margens da BR-101, no município de Igaraçu, que se localiza na região metropolitana do Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. Com relação aqui à geologia, o município de Igaraçu, ele está inserido geologicamente na província Borborema, que é constituído aqui pelo complexo de Salgadinho e também dos sedimentos das formações Beberibe e também Gramane, do grupo Barreiras, essa parte aqui maior, e também dos depósitos fluvio-marinhos e também dos depósitos aluvionários. Sobre o levantamento geológico, esse termo ele designa as atividades de cartografia geológica ou também o mapeamento geológico. Então, o levantamento dessa jazida de areia, ela se deu de forma simples, também bem objetiva, que fez o uso de várias ferramentas, como caderneta de campo, câmeras fotográficas, imagens de satélite. Também o local da jazida ele foi percorrido e avaliado por técnicos especializados na área, que recolheram amostras da areia para análise do material e também realizaram várias anotações pertinentes sobre essa jazida. E além disso, foram extraídas também imagens, tanto terrestres como aéreas, imagens de satélite, para avaliação dessa jazida. Sobre o levantamento topográfico, ele consiste na localização e também o mapeamento de todas as características da superfície de um terreno. Então, ele tem o objetivo de apresentar uma visão geral das dimensões e também das características do terreno. Então, segundo o site da superfície geomática citado por Silva, o levantamento topográfico ele irá determinar a altura entre os pontos de um terreno, que é a altimetria, e também o modo de medir os planos, que é a planimetria. Nessa jazida, o levantamento topográfico ele consistiu na localização da área requerida e também a marcação dos pontos de sondagem através do GPS de precisão e estação total. Nós temos a sondagem que, segundo o Grupo de Pesquisa Mineral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em 2012, essa sondagem ela fornece a maior parte das informações para a avaliação final de um prospecto. Então, ela determina se esse prospecto é uma jazida mineral, ela é passivo de se tornar uma mina. As amostras coletadas são cuidadosamente selecionadas e ajudam a delinear a geometria do depósito mineral, também calcular seu volume e fornece importantes detalhes estruturais. Nessa jazida foram realizadas 19 furos de sondagem com profundidade variando entre 12 e 24 metros. Ela utilizou uma perfuratriz rotativa com uma broca de 2 polegadas de diâmetro, e dos 19 furos foram selecionados apenas 16, porque os furos 4, 9 e 17 não apresentaram resultados satisfatórios. O primeiro furo 4, após 4 metros de profundidade, ele apresentou uma camada de arenito compactado. O segundo furo, ele não encontrou areia, e o 17 só atingiu a camada do arenito compactado. Então, foram coletadas amostras desses 16 furos selecionados para a caracterização granulométrica e também mineral. Aqui, nós temos nesse quadro, são apresentados os trabalhos realizados no local da jazida e os equipamentos utilizados para a realização dos mesmos. Como eu já disse, no levantamento geológico utilizou-se a caderneta de campo, as câmeras fotográficas e as imagens de satélites. No levantamento fotográfico, a estação total e o GPS de precisão. E na abertura de escavações visitáveis, a execução de sondagens e amostra, utilizou-se a escavadeira hidráulica, a perfuratriz rotativa com broca de 2 polegadas.
Essa caracterização e qualidade é uma etapa muito importante da pesquisa, porque ela proporciona-se um maior aproveitamento da areia, porque faz as correções nas etapas de processamento que permite a melhoria do rendimento. Então, a parte de uma amostra de areia, né, que de um modo geral essa parte ela representa a jazida analisada como um todo, então ela é enviada para um laboratório, neste caso foi enviado para o Laboratório de Análise de Materiais e Estruturas, o LABEME, que fica na Universidade Federal da Paraíba, e nisso foi feita a verificação da massa unitária, do volume de vazios, a massa específica, distribuição granulométrica, também o teor de matéria orgânica. Eles se atentaram a algumas normas, né, a BNT e também o DNR. E aqui nós temos uma amostra de areia da jazida sendo quarteada no laboratório. Pessoal, boa tarde. Agora eu vou dar sequência aí aos processos da pesquisa que Michel utilizou, né? E um deles foi a análise química semi-quantitativa, que com o uso de raio-x, ele conseguiu identificar quais elementos que estavam presentes ali na amostra. E, além disso, ele conseguiu estabelecer uma proporção, né, de cada elemento que estava ali. Para isso, né, ele utilizou uma fonte de radiação de elevada energia. Isso provocou a excitação dos átomos da substância. Outra parte dessa amostra, que ficou lá em pó, essa parte representava a jazida como um todo, né? Ela foi enviada para o Núcleo de Estudos Geoquímicos e Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade Federal de Pernambuco, né? E essa amostra foi secada em uma estufa a 100 graus Celsius. E uma porção dessa amostra foi colocada a 1000 graus Celsius durante 2 horas para identificar a perda ao entrar em contato com o fogo. Uma porção da amostra seca foi colocada em uma cápsula de alumínio e prensada com 25 toneladas de força. Na pastilha prensada, que foi feita a análise química semi-quantitativa de elementos pesados e alguns leves, né? O valor de perda foi adicionado aos resultados da varredura, que então foram recalculados para 100%. Bom, outra técnica que foi usada aí por Michel foi a análise de DRX. DRX significa difração de raio-x. Essa técnica é usada para determinar as fases cristalinas, né, que estão ali nos minerais, né? Bom, isso acontece porque os átomos se ordenam em planos cristalinos por distância da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda do raio-x.
Quando você joga um feixe de raio-x em um cristal, esse feixe de raio-x vai interagir com os átomos do cristal, gerando então o fenômeno da difração dos raios-x. Bom, aí uma fração da amostra da areia que representa a jazida como um todo foi submetida à fragmentação em um pilão de porcelana e em seguida peneirada. Depois, uma quantidade de 10 gramas do material passante pela peneira foi enviada para o Laboratório de Tecnologia Mineral da Universidade Federal de Pernambuco. Essa análise de DRX nela foi usada um equipamento Breck D2 Phaser, operado com uma corrente de 10 mA. Modelagem geológica. A modelagem geológica da jazida foi feita através do software Datamine Studio 3.0, que é uma ferramenta fundamental na geração de um modelo tridimensional da jazida e muito importante no desenvolvimento dos cálculos de volume da jazida. O software usa uma combinação de modelamento para superfícies, estruturas, dentre outros, e modelos de blocos para representar com precisão estruturas geológicas e a variação de teores de uma jazida. As ferramentas para o modelamento utilizam um conjunto de algoritmos e operações que permitem combinar e dividir grupos. Uma vez modeladas as estruturas, o Datamine pode converter tudo em um modelo de blocos e posicionar em um amplo número de métodos de interpolação. Até isso ele faz, tanto estatístico como geoestatístico, incluindo técnicas para o desdobramento de estruturas complexas. As características da jazida mineral foram obtidas e definidas com os furos de sondagem e a topografia. Esse aí foi o modelo geológico da jazida em 3D que ele conseguiu. Aí o resumo dos experimentos e seus respectivos equipamentos e laboratórios, Aí por alto aí foi tudo que ele fez. Ele fez uma análise granulométrica por peneiramento. Ele usou um agitador de vibração, um conjunto de peneiras de série Taylor. Nas análises químicas semiquantitativas, ele usou uma estufa a 100 graus Celsius. Tudo que a gente falou está aqui. Está resumido aqui nessa tabela. Pois bem, como podemos ver, a pesquisa mineral de areia, assim como qualquer outra pesquisa mineral, ela realiza trabalhos fundamentais para avaliar e determinar a existência ou não de uma jazida economicamente viável, ou seja, indicam a possível instalação e operação de um empreendimento. Por fim, a sua viabilidade ela só será confirmada ou não após a análise de todas essas informações obtidas nas etapas e procedimentos já mencionados em nossa apresentação. E fica claro e evidente a complexidade de um processo de pesquisa mineral, tendo em vista as variadas etapas que, por sinal, apresentam o mesmo nível de importância. É importante ressaltar que a temática dessa pesquisa ela vem ganhando espaço no mundo, visto que a exploração mineral de areia está diretamente relacionada com as necessidades e demandas da sociedade. Além disso, a extração de areia ocorre em grande maioria próximo a fundos de vales e rios, o que tem gerado inúmeras preocupações devido às matas ciliares serem consideradas áreas de preservação. Nesse sentido, vê-se que tal atividade é então de interesse social. No mais, a apresentação vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e tenham uma boa tarde.
Valeu!